Olá, semioticistas. Nós aqui dando continuidade à nossa análise dos percursos modais, dos percursos actanciais e da sintaxe modal. Nós estamos vendo as três relações desses elementos dos percursos actanciais. Nos 4 vídeos anteriores, nós analisamos a relação entre o sujeito e o objeto. E no vídeo anterior, nós iniciamos uma análise da segunda das 3 relações que vamos analisar. Nós iniciamos no vídeo anterior a relação entre o objeto e o valor. Então, faz-se necessário entender qual a abordagem que a semiótica tem do termo valor. Então, é exatamente disso que trataremos nesse vídeo, a abordagem semiótica do valor. E mais especificamente, nós trataremos das 3 acepções do valor. Então, o termo valor, ele é notadamente polissêmico. Várias áreas de ciências, elas usam o termo valor com valores bem diferentes. A linguística, a lógica, a economia, a axiologia, a estética, moral, a comunicação cotidiana, etc. Todas elas empregam o termo valor com valores bem diferentes. E em sua definição, a semiótica aproxima e concilia 3 acepções do conceito de valor, que são provenientes de 3 disciplinas diferentes. A primeira acepção é a acepção linguística. Então, Saussure, ele designa pelo termo valor um elemento da significação atribuído negativamente a um termo. Então, o valor ele não é definido em si mesmo como o conteúdo do termo, mas por suas relações diferenciais com outros valores próximos, comparáveis ou opostos, investidos em outros termos. Então, a significação, portanto, é feita apenas por valores relativos, que se determinam uns aos outros. A noção de valor permite, então, esclarecer o conteúdo como uma forma, que é homóloga à forma da expressão, e também a identificar-lhe os elementos constitutivos da significação, que são as unidades sêmicas. E então, essa acepção linguística, ela foi particularmente desenvolvida pelo dinamarquês Louis Hjelmslev, em um artigo intitulado Por uma Semântica Estrutural, em 1957. A segunda acepção é a acepção econômica, ou seja, o valor, nesse contexto, é aquele atribuído aos bens materiais e condiciona a sua circulação entre os agentes pelos mecanismos econômicos da troca, da negociação, da dádiva e da contradádiva. Ou seja, as regulamentações dessa circulação, pelo jogo da oferta e da procura, definem a cada instante o valor do valor, ajustando as equivalências entre os objetos. E a terceira acepção do termo valor é a acepção axiológica. Essa acepção designa os universos de valores estéticos, éticos, morais, etc., relacionando aos universos de discurso que os definem e os põem em cena ou em jogo, como, por exemplo, as narrativas, e mais ampliamente os outros tipos de texto. Então, a semiótica, ela distingue o conceito de axiologia
que designa os sistemas de valores, os paradigmas virtuais, do conceito, ela diferencia o conceito de axiologia do conceito de ideologia, que supõe a assunção dos valores por um sujeito que os seleciona e, no plano sintagmático, os atualiza e os narrativiza, ou seja, eles passam então a embasar os objetos de busca, de meta, de conflito, etc., aos quais dão sentido. Então, a semiótica, ela associa estreitamente e concilia essas três acepções: a acepção linguística, a acepção econômica e a acepção axiológica. Então, em primeiro lugar, porque ela faz essa conciliação entre essas três acepções. Em primeiro lugar, porque se prende exclusivamente às formações do sentido no interior da linguagem e dos discursos. Então, essa questão da linguagem, dos discursos, está relacionada com a acepção 1, que é a acepção linguística. Em segundo lugar, porque ela postula que no centro da organização discursiva encontram-se as estruturas narrativas e a regulamentação da comunicação dos valores entre os sujeitos. Isso tem relação com a acepção 2, a acepção econômica. E, finalmente, ela também faz essa conciliação porque ela considera que os discursos são os espaços de acolhimento das axiologias de toda a natureza, que formam as suas chamadas estruturas profundas. Isso está relacionado com a acepção número 3, a acepção axiológica.